E aí, pessoal, hoje é o dia 35. No dia 35 nós tivemos aí lendo o capítulo 19 de Êxodo, capítulo 20, Salmos 35 e Marcos 15. Em Êxodo eu separei, no capítulo 19, eu separei o versículo 10 e 11. Prestem atenção que é o que o Senhor fala a Moisés. O Senhor diz a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque neste dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todo o povo. Por que eu separei esse texto? Porque aqui nós vemos, e nós precisamos ver a Bíblia no Antigo Testamento sempre remetendo ao novo, a Cristo, a nova aliança, ao plano perfeito de Deus, que é o quê? Resgatar o homem novamente. O propósito de Deus é simplesmente esse: o homem se perde no jardim, ele é expulso por causa disso, e Deus, através de um plano perfeito, que está levando milhares de anos, vai lá e para resgatar o homem novamente. Então aqui em Êxodo, capítulo 19, verso 10 e 11, ele fala: Moisés, consagre o povo. E essa consagração que Deus dá é para que eles pudessem lavar as vestes. Por quê? Porque na concepção deles, no contexto deles, eles não tinham o costume que nós temos hoje, de andarmos limpos, né? De trocar roupa todos os dias. Eles nem tinham um armário para trocar de roupa todos os dias e nem se banhavam todos os dias, porque não tinha esse costume. Aqui Deus está falando para Moisés falar para o povo: consagre-se, vão se lavar. Ou seja, Deus está fazendo o ser humano ou as pessoas ali entenderem que para chegar a Deus precisa estar limpo. Obviamente, o sentido não é uma sujeira física, mas é uma sujeira espiritual. Ou seja, diante de Deus precisamos estar limpos, precisamos estar consagrados. Ou seja, precisamos estar focados em Deus. Quando nos achegamos a Deus, quando nos consagramos a Ele, nós estamos dizendo a Deus: Deus, eu sou teu. Assim é o processo da santificação que nós vamos falar mais à frente. É uma separação. Ser santo é ser separado. E aí Deus fala para eles: olha, vocês vão lavar as vestes, ficarem limpos, prontos no terceiro dia. E aí remete a quem? A Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressurgiu. Então percebem que em 3 dias, ou no terceiro dia, houve um processo. Nesses 3 dias, ou no terceiro dia, da sexta ao domingo, houve um processo de purificação, houve um processo de limpeza. Jesus faz esse processo por nós e para nós lá no Novo Testamento. Então nós vemos o Senhor buscando o ser humano através da limpeza, através da purificação. Então, queridos, focando aqui, e aí o Senhor fala para todos eles: porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Deus desce, Deus vem a nós. E aqui nos dá a ideia, aqui começa a ter a ideia de que Deus está no céu. Na verdade, você não vai encontrar em nenhum momento assim, tão claro e específico, um céu como se fosse uma casa, mas aqui já começa a criar em nós a ideia de que Deus está vindo do céu. Se Ele está vindo do céu, Ele mora no céu. Aí nós vamos ver o salmista falando sobre isso, Jesus falando sobre isso, e Jesus indo aos céus lá em Atos capítulo 1. Aqui já nos dá essa ideia: se Ele está vindo do céu é porque lá é a morada dele, tá ok? Então, Êxodo 20, eu separei versos de 3 a 17, e aqui fala sobre os 10 mandamentos, sendo 4 dedicados a Deus e 6 dedicados ao próximo. E isso faz nos lembrar sobre o que Jesus falou. Certa vez chegou um religioso perto de Jesus e perguntou: qual é o maior mandamento? E aí Jesus falou: vamos resumir esse negócio dos 10 mandamentos, vamos separar em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e de igual modo ao teu próximo. Jesus coloca todos os mandamentos em 2. E aqui, quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós conseguimos separar ele nos 4 primeiros a Deus e os 6 últimos ao próximo. Ou seja, nós temos mais mandamentos do cuidado ao próximo do que necessariamente a Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus falou isso, né? Se você não consegue estar indo bem com o teu próximo,
Como é que você vai estar com Deus, né? Todo o Novo Testamento vai falar sobre isso. E aqui diz para nós: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do teu Deus, e lembra-te do sábado para santificá-lo. Os 4 primeiros sendo dedicados a Deus. E aí nós temos os outros 6. Honra teu pai e tua mãe. E aí com a promessa: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos, nem servas, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O que os mandamentos querem trazer a nós? E aí nós precisamos entender o contexto bíblico. É um povo que perdeu a característica de Abraão, seu pai. Eles moraram no Egito durante 400 anos. Eles estão saindo de lá. Eles são mais egípcios do que hebreus. Por quê? Porque eles estão com um costume de lá. Deus, em Êxodo, começa a entregar os mandamentos, as leis, exatamente para fazer com que o coração deles, através da lei, seja moldado como o coração de Abraão. Obviamente, a lei não modifica o nosso coração. A lei, ela nos orienta ou nos pune. Mas lá em Jesus, Jesus fala: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim ensinar vocês como cumprir a lei sem ter que, por obrigação, executar a lei. Mas como princípio, a lei tem que ser em nós algo genuíno, algo de dentro. Então, na verdade, os 10 mandamentos estão para moldar um povo com um coração parecido com o coração do pai Abraão. E o salmista vai falar para nós no capítulo 35, eu separei versos 5, 6, 22 e 24. Ele fala assim: que eles sejam como a palha ao vento. O salmista está falando entre o ímpio e o justo. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Tu viste isso, Senhor, não fiques calado, não te afastes de mim, Senhor, acorda, desperta, faz-me justiça, defende-me a minha causa. Meu Deus e Senhor, Senhor meu Deus, tu és justo, faz-me justiça, para que eles não se alegrem a minhas custas. Por que o salmista, por que Davi, ele é chamado como um homem segundo o coração de Deus? Por causa disso. Você tem coragem de virar para Deus e falar assim: Deus, desperta, acorda, Deus, eu estou precisando de você, me ajude aqui, Pai, eu estou precisando do Senhor nessa causa, nisso, naquilo outro, Pai, faz justiça comigo, eu sou teu servo. Você teria coragem de fazer uma oração dessa? Pois Davi teve, e isso agrada ao Senhor, transparência. E ser transparente é o que Deus espera de nós. Deus não quer algo fingido, alguém cheio de toque, porque isso são os fariseus, são os religiosos. Deus quer ver quem nós realmente somos. A gente se despir perante Deus, porque assim já Deus nos vê. Só que Ele quer ver assim em nós. E aí Marcos capítulo 15, verso 11 a 14, diz o seguinte: mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir a Pilatos, ao contrário, soltassem Barrabás. Então, que farei? E Pilatos pergunta: então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram. Por quê? Que crime ele cometeu? Eles gritam: crucifica-o. E aí Pilatos insiste: mas que crime ele cometeu? E eles insistem de novo: crucifica-o. Eles repetem crucifica-o várias vezes. Por que isso? Nós lemos que Deus falou para Moisés e falou para o povo não seguir o mal, não seguir a multidão que faz o mal. Aqui as pessoas estão de forma irracional, pedindo crucificam. Mas o que ele fez? Crucificam. Mas ele é o rei dos judeus, crucificam. Muitas das vezes, queridos, nós somos levados pela multidão e nós precisamos conhecer a palavra de Deus para sabermos que nós não fazemos parte desta multidão. O mundo, a cultura, as ideologias estão dizendo para você: isso é certo, aquilo é errado, faça isso, não faça aquilo. A cultura está ditando para você. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Jesus está falando para você: medite nela dia e noite, para que você não seja enganado. Céus e terra passaram, mas as minhas palavras
não deixarão de existir, elas não vão mudar porque a cultura mudou. A palavra de Jesus não vai se transformar porque criou uma ideologia nova. Não! A palavra de Deus permanece viva, eficaz e para sempre. Então, queridos, aprenda. Sempre que você estiver no seu trabalho, indo na multidão, pare e pense. Sempre que você estiver na igreja, indo na multidão, pare e pense. Sempre que você estiver indo na multidão política, pare e pense. Veja se o que você está falando está à luz das Escrituras. Porque se não tiver, pode parecer estar certo, mas não é bom, é mal. Fique com Deus. Próximo dia é o dia 36.